Olá pessoal, vamos falar aqui mais um resumo semanal de notícias. Meu nome é Fernando Franklin, estou aqui para tentar passar um pouquinho do que aconteceu essa semana. Mais uma semana para mim muito corrida, então que eu não consegui acompanhar tão de perto assim as coisas, não consegui preparar o material de forma mais detalhada. Hoje eu estou até um pouco menos ainda estruturado, né, que o normal. Mas vamos lá, o que a gente tem de informações aí que são relevantes? Primeiro, eu acho que o mais relevante de tudo, a gente tem a bolsa aí fechando com uma queda de 1%, na semana. Isso é um ponto para a gente acompanhar, né? A gente está quase fechando o ano, já está em cerca de 7% de queda no ano. Mas o que aconteceu, o que levou esse cenário como um todo, né, foi aí efetivamente o Copom. O Copom ele teve a decisão de aumentar os juros em 1%, o mercado previu um aumento de 0,75%, os juros então chegou e fechou em 12,25% aqui 2024, mas o mais importante não foi só esse aumento que veio acima da expectativa, isso foi algo que fez a Bolsa derrubar, mas também a perspectiva, né, a contratação feita pelo Copom de 2 aumentos seguidos da mesma magnitude, ou seja, 2 aumentos de 1%, já prevendo a gente chegar aí em março em 14, né, e 25. Então, uma alta significativa para um período muito curto, mostrando que o Banco Central não está confiante aí que vamos ter mudanças que alterem efetivamente a inflação brasileira no curto prazo. E o que é o ponto? A gente teve aí o pacote fiscal, que foi falado, o mercado não comprou a ideia, porque não conseguia enxergar ali o suficiente para poder resolver os problemas. A gente tem brigas homéricas aí internacionais em relação ao BRICS, né, também é um ponto importante que tem acompanhado aí, que tá no radar. Tem a questão de que se vai ou não vai ter aí Bitcoin, essas coisas também pelo governo do Trump, né, que toda hora tem um vídeo falando disso, que vai liberar, que vai. E a gente vem também outros lados, né, a gente tem também a Argentina melhorando muito o seu lado, positivo aí também, né, passando aí a não ter um déficit no ano, a inflação caindo, taxa de juros caindo, mas ainda muito alta, né, a taxa de juros lá está acima de 30%. E aqui no Brasil a gente não consegue enxergar nada que fala assim, não, isso aqui agora vai efetivamente corrigir o nosso problema. Infelizmente o mercado não está conseguindo ver isso, e quando a gente fala que o mercado não está conseguindo ver, não é o mercado não está querendo ver, o mercado não está querendo especular, realmente o mercado não consegue enxergar uma decisão clara de algo que vai efetivamente resolver o problema. Por isso que o dólar bateu aí mais de R$6, né, nas últimas semanas, voltou, está um pouco melhor, mas ainda não está tão forte assim uma queda, não consegue, está muito alto, um dos dólares mais altos que a gente já teve. Isso é um cenário que é um reflexo do momento atual do Brasil, que é um momento de muitas incertezas do que efetivamente vai acontecer. Vale destacar como incerteza que a gente tem aí as 2 cirurgias que o presidente Lula está passando, e essas cirurgias jogam incertezas no mercado de que se ele está bem ou não, essa é a primeira coisa. Então, obviamente, caso, né, ele tenha que ser substituído por algum motivo, se ele não ficar bem o suficiente de saúde, vai priorizar a sua saúde, o que é completamente natural e normal, né, se a pessoa prioriza a sua própria saúde do que efetivamente um cargo, né, se isso fosse acontecer, geraria um impacto de como que o mercado vai reagir a políticas do Alckmin. Vão ser as mesmas? Não vão? Como é que vai funcionar isso? Como que vai ser todo o respaldo por trás disso? Ele vai ter um poder político ou não vai ter um poder político real ali de conseguir negociar com o Congresso? Isso é um ponto importante. Mas parece que ele está saindo bem da cirurgia, então, a princípio, eu acho que esse risco começa a ser mitigado a partir da próxima semana. Ainda há que se acompanhar, mas esse risco começa a ser mitigado e continua se acompanhando as decisões dele. Obviamente, quando a gente fala de risco é uma questão de mudança, não significa que a mudança, a gente está falando que é uma mudança para o bem ou para o mal, é um risco de mudança, tá? Então não estou avaliando nesse sentido, o fato dele ficar é uma coisa que o mercado já conhece, então você tira incertezas ali. Caso troque, né, gera-se novas incertezas, e esse que é o grande ponto.
Então a gente ainda tem, nas incertezas do radar, a entrada do Trump, que vai efetivamente acontecer, e aí ele vai começar agora no ano que vem, e a gente tem que entender como que isso vai se comportar. Fora disso, precisamos ver os números que vão fechar o ano de 2024, o quão distante vão estar das expectativas do mercado e do governo também, né? Vai atingir? Vai ficar dentro do teto? Como é que vai ser? O que vai efetivamente acontecer? E, para completar, a gente ainda tem uma mudança muito significativa na diretoria do Banco Central, que também gera aí algumas incertezas de como que esses novos diretores vão se comportar. Inclusive um diretor que já é conhecido, que é o Galípolo, que passa a ser presidente do Banco Central, e a gente precisa entender como que ele vai se comportar. Eu entendo que todos vão se comportar de maneira técnica, né? E a diferença que eu vejo disso simplesmente tem pessoas técnicas que em um momento de dúvida tendem para reduzir a taxa de juros e outros que tendem para manter uma taxa de juros mais alta. Essa, para mim, é a diferença da pessoa que é técnica. E isso é completamente natural. Tem gente que é mais conservador, tem gente que é mais arrojado. E está tudo bem, não significa que um está certo e o outro está errado. Eu vou, obviamente, concordar com um modelo e vou discordar de outro. E assim, tanto para ser conservador ou não, tanto para ser, no caso, mais autista de taxa de juros, né, querendo controlar a taxa de juros com um pouco mais firmeza e aumentando ela para poder controlar a inflação, ou para baixar. Eu prefiro pecar pelo excesso e manter uma taxa de juros mais alta, né, para poder ter um pouco mais de certeza, do que baixar a taxa de juros. Inclusive eu falo muito isso, falei muitas vezes isso, que quando o Banco Central levou a taxa de juros a 2%, foi errado, né, e foi o mesmo que levou agora a taxa de juros a 12,25%. Né, então não é uma questão disso, é uma questão do que eles fazem, o que foi feito, e às vezes você concorda e às vezes você discorda, analisando isso de uma forma mais técnica, tá? Mas era isso que eu queria trazer para vocês. Como a semana para mim está muito conturbada ainda, estou realmente focando em várias outras coisas, não está dando para poder trazer muito detalhe. E o que eu posso trazer de novidade aí é que voltou aí a revisão do meu livro, né? Então em breve vai sair, mas obviamente agora significa que se voltou para mim eu preciso revisar de novo para ver se tudo que eu pedi foi feito. E se eu não acho mais alguma coisa, né? Como diz meu editor, né? Pode olhar 1000 vezes, que 1000 vezes você vai achar alguma coisa. E isso é a coisa mais natural do mundo, mas eu vou tentar sair ele o mais próximo possível aí da perfeição. Obviamente eu tenho certeza que não vai ser. E obviamente quando eu estou falando da perfeição daquilo que eu espero, daquilo que eu quero. Não estou dizendo que meu livro é um livro perfeito, etc. O meu objetivo, eu tenho um objetivo muito claro, que é que o meu livro efetivamente consiga trazer para vocês informações, modos de se refletir e de pensar, né, contando histórias reais, né, de pessoas reais, meus amigos, do que efetivamente acontece e do que pode acontecer, e trazendo de uma forma leve assuntos que deveriam ser ensinados o tempo inteiro para as pessoas e deveriam ser tratados com mais naturalidade. As pessoas têm muito medo de falar sobre finanças, né, principalmente de falar de forma aberta, então tem um pouco de receio disso, mas o ponto é que quanto mais você consegue falar disso de uma forma aberta, melhor é para você. Então, claro, não estou falando, precisa sair falando para todo mundo quanto você tem na sua conta bancária. Não é isso. Mas você pode falar sobre finanças de diversas maneiras, sem falar quantidades, né, e também, principalmente, aí eu acho, sim, para o seu assessor, para a pessoa que você confia, para poder te ajudar, aí falar de forma aberta é fundamental, porque sabendo tudo, aí sim a pessoa consegue te ajudar. Sem saber, a ajuda fica um pouco limitada. Mas era isso, muito obrigado, e até a próxima, pessoal. E não deixa de ficar de olho que em breve a gente fala do livro, efetivamente, quando que vai ser lançado. Pelo andar da carruagem, infelizmente, não consegui fazer em 2024, mas vai sair. Vamos lá. Abraço, até mais.